Meu nome é Claudirley Vieira Rosa e gostaria de falar um pouco sobre minha vida. Muita gente dentro de Cataguá me pergunta como é que foi a sua vida, né? Até, quem era o seu pai, o que aconteceu naquela época do seu pai. Mas eu vou começar conversando, falar com você o seguinte: na época aconteceu esse movimento de 1964, que houve o golpe militar. Eu tinha 8 anos, eu morava na Gama Cerqueira, na fábrica das fábricas ainda, o pessoal que era dono das casas era os pessoal proprietário da fábrica. Mas é o seguinte, inclusive ali, para não ficar um crime muito horrível, porque ali já estava uma pressão danada, o pessoal está todo mundo, eu queria saber que deixa José Rosa, e está um tumulto na cidade. Acusado de subversivo, foi preso no dia 8 de abril de 1964, na cidade de Juiz de Fora, pela Polícia Política de Cataguases, e trago de volta para esta cidade para exclusivamente ser espancado como se eu fosse um desordeiro. E eu, rapaz, era pequena, minhas irmãs menor ainda, o Cláudio, pouco diferente de idade. Nós ali ficávamos chorando, já pedindo saudade, aquele sofrimento que nós temos, porque não sabemos o teu pai. Para evitar muitas coisas, nós saímos da nossa casa da fábrica e fomos lá para o bairro D, para a casa da minha tia. Nós fomos na casa da minha tia para evitar muita polêmica e tudo ali. O senhor Emanuel Carvalheira Peixoto, após transmitir suas últimas ordens naquele dia, através de cochichos que despejou nos ouvidos do nobre delegado, saiu prazerosamente, satisfeito com minha derrota, para a qual muito contribuiu. Deixou a delegacia, indo para sua mansão a fim de comemorar sua vitória. Enquanto eu era levado pela sua polícia aos chutes para o pátio da cadeia, onde me despiram e me espancaram até que eu vomitasse sangue, depois de ter sido espancado duramente por uma súcia de soldados, fiquei caído no pátio. Então, aí foi um fato até que aconteceu. Uma das coisas que aconteceu, que nós estávamos lá em casa, eu com 8 anos, mas meu pai estava preso, nós não sabíamos o paradeiro dele, na aflição, porque eu não sabia onde que ele estava, se tinha matado ele ou não. Tinha uns boatos que chegavam lá falando que ele tinha matado ele, então nós estávamos apavorados. Rapaz, aí então o que aconteceu, que aí, de repente, uma vez eu estava na casa da minha tia, apareceu de repente homens armados, com esse fuzil mosquetão, tudo entraram, invadindo a casa da minha tia, procurando meu pai. Cadê o Zé Rosa? Cadê o Zé Rosa? Peguei, nós pequenos, a mãe falou com ele assim: olha, o Zé Rosa, vocês que sabem dele. Vocês que deram sumiço nele, vocês estão com ele na mão. Vocês estão querendo matar ele e falar que ele fugiu. Que eles tinham falado que ele tinha fugido. Ela só está falando demais, não vão prender a senhora agora aqui também. Ela chorando, agarrando na saia da mãe, pedindo pelo amor de Deus para ele não prender. Eles não prenderam. Ali foi o primeiro momento que eu vi. Mas depois passou um tempo, soltaram meu pai. Ele apareceu na cadeia pública. Inclusive um fato também, só para a gente visitar era uma dificuldade. Mas eu comecei, antes eu levava uma marmita de comida para ele. A mãe fazia, levava e só entregava na porta. Eles pegavam e deixavam, entregavam lá. Não podia ver meu pai. Estava impedido todo mundo me ver. Mas aí uma época, eles começaram a deixar eu entregar lá na grade. Aí ia lá na grade. Ali na grade eu chorei muito ali, ó. Chorei agarrado ali, vendo meu pai ali, ele preso ali, para não saber por que estava preso ali, então eu vi. Aquele ali me emocionou muito. Então foi muito difícil. Aquele ali eu ia todo dia, até que eu gostava de ver, né? Mas chorei por várias vezes. Depois ele não chora não, eu fico preocupado, aceitar. Aí eu já me conformei um pouco assim, não vou sair daqui. Aí passou um tempo, acho que na medida que ele ficou preso uns 8 meses. Soltaram meu pai, mas mesmo me soltaram, a perseguição política aqui pelo poder político de Cataguases, o chefe político aqui, ele continuou perseguindo, porque meu pai ficou desempregado, nós todos pequenos não podíamos ajudar, nós estávamos lá morando na rua Zé Goldin, lá no bairro D, mas acontece que a dificuldade foi começar a surgir, porque eu não tinha o salário do meu pai, a minha mãe não era aposentada de nada, do lar ainda, então fui ter a ajuda de pessoas,
Até a minha tia mesmo lá, que estava lá, começamos para a gente comer, senão a gente passava fome. Eles não desanimavam, estavam sempre em busca de uma fórmula que pudesse enfraquecer o nosso sindicato e diminuir o meu prestígio junto aos trabalhadores. Por isso, chegaram ao cúmulo, dividiram o sindicato, criando o sindicato dos mestres e contramestres. Por tudo quanto havíamos feito para os trabalhadores, nossos inimigos, em geral, queriam substituir-me na presidência do sindicato, já que não conseguiam impedir o meu modo de agir. Apesar das pressões que sofria, sempre me mantia firme nos meus propósitos. Mas aconteceu também que naquela época, de repente ali, eu fui crescendo e realmente fui crescendo revoltado. Eu via gente, um homem fardado, assim, polícia, eu tinha até raiva de nego fardado. E tinha raiva até de gente rico. Depois fui levado para uma cela que mal cabia um catre. Lá fiquei sobre um colchão de palha podre e rasgado, próximo ao vaso sanitário cheio de fezes que exalavam mau cheiro. Os soldados se afastaram sob fortes gargalhadas e um deles, com o nome de Sebastião, chegou a dizer: "Este aí tá fora da jogada. Se não morrer dessa vez, nunca mais vai querer brigar com quem pode mais." Minutos após o espancamento, levantei-me e caminhei vacilante, apoiado nas paredes, fui ao tal vaso sanitário. Por lá deixei 2 golfadas de sangue quente. Olha, e tem um momento que a tristeza grande que a gente via, que o meu pai foi um cara trabalhador, lutador, honesto, ele não matou ninguém, ele tinha uma ideologia de ter um país melhor para todos, justiça para todos, entendeu? E ele, como presidente do sindicato, ele teve 2 mandatos de presidente do sindicato. Então, ele, como presidente do sindicato, defendia os trabalhadores de acordo com as leis, com a Constituição na época, nada contra a lei. No meu primeiro mandato, ganhamos 143 causas trabalhistas. No segundo, eu perdi a conta. Por estas e outras razões, é que os inimigos não paravam de combater-me. Nossas histórias não encerraram somente ganho de causas trabalhistas. Tivemos participação na luta pela aprovação da Lei Orgânica da Previdência Social e pela conquista do 13º salário. Nos congressos de trabalhadores que participamos, defendemos teses de interesses gerais. Uma delas foi a tese pela aprovação da aposentadoria por tempo de serviço, sem limite de idade. Ele foi tratado pior do que um criminoso. Eu estou falando triste que tinha, que eu cresci realmente naquela revolta e o meu pai sentava num lugar, nego saía, nego tinha medo de conversar com meu pai. Tinha medo de conversar com ele porque achava que o Manel Cavaleiro Peixoto, tinha medo do Manel Cavaleiro Peixoto, que foi, vou contar para vocês depois o que aconteceu, mas foi o chefe do poder político de Cataguás. Na época era dono da cidade. E ele ameaçava mesmo, quem conversasse com o Zé Rosa Filho. Então o nego afastava. Até comigo, eu não queria conversar. Que eu ia para o colégio sozinho e voltava sozinho. Nós éramos apontados como filho de comunista. O Galoso, a vida do meu pai foi o seguinte, cara. Meu pai veio de Rancho de Sapé, foi humilde, teve tuberculose 2 vezes. Ele trabalhou na Irmãos Peixoto, ele sofreu junto com os trabalhadores de justiça e ele resolveu a ingressar na luta. Então criaram uma chapa, não sei muito bem em detalhe, né, que era muito criança, que era uma chapa, então ele se elegeu presidente do sindicato. Quando o sindicato era apenas uma carta sindical pendurada na parede do salão vazio do prédio, onde reuníamos de pé e não perturbávamos os interesses particulares dos patrões, ninguém queria tirar o seu presidente. E uma das primeiras ações dele foi realmente, acho que caiu em cima das indústrias do Emanuel Cavaleiro Peixoto. E ele venceu a causa para os trabalhadores, aumento de salário, condições de vida, condições de segurança. E isso enfureceu muito uns proprietários de fábrica, uns caras de indústria aí. E eles começaram até a tentar suborná-lo, para ele parar com aquilo, então, que não compensava, e tentar suborná-lo para ele passar por lá deles, deixar os trabalhadores para lá e tal. Mas meu pai falou que jamais faria uma coisa dessa, e como nunca fez,
E numa dessas conversas, aproveitando que é o assunto, ele falou comigo, já estava já grande já. Olha, se eu fosse corrupto, vocês tudo era rico. Mas eu não me vendi. Então, simplesmente o seguinte, a luta dele era assim, ele fazia passeata, greve, comício em cima de caminhão. Ele tinha coragem mesmo, entendeu? Pretendia futuramente até candidatar a deputado pelo PTB, mas a luta dele foi interrompida a partir do movimento de 64. A partir de 31 de março de 64, a luta dele foi interrompida. Durante minha liderança, mantive comigo um ponto de vista firmado. Presidentes de sindicatos não podem servir a dois senhores. Convém tomar partido. Quaisquer presidentes de sindicatos que procurarem servir as duas classes ao mesmo tempo, uma ficará desservida. E como a corda arrebenta para o lado mais fraco, já sabemos de antemão qual delas levará a pior. Servir a duas classes que têm interesses diferentes é tão impossível quanto pescar baleias com anzóis de lambariz. Aí, realmente, foram presos, aí foi preso e outros Cataguás também estiveram presos. E ele passou de prisão em prisão, ele teve na penitenciária de Neves, Ribeirão Preto, ele teve também preso no Exército, na 4ª Região Militar. Inclusive, aqui, quando ele voltava para Cataguás. Quando ele chegou aqui, preso, algemado, estava um tal de detetive Alain. A primeira coisa que fizeram com ele foi um soco na nuca. O Manuel Peixoto deu um tapa na nuca dele, e o Alain com outro soco ali. E ele disse aí o seguinte, tem um livro que posteriormente vocês vão saber, ele escreve, relata ele mesmo, que ele diz que é o seguinte, tiraram a roupa dele todinha, deixaram ele nu, chute da boca, no do estômago, pontapé, ele vomitava sangue. E depois jogou ele dentro do buraco e ele chorava ali, ó. Ele chorava ali, falando, eu não sou assassino, por que estão fazendo isso comigo? Então, cara, foi desse jeito aí. Para continuar as sevícias, chegaram mais 6 soldados que me ameaçaram com choques elétricos. Depois me levaram para fora da sala e me encostaram na parede, obrigando-me a abrir as pernas e os braços. As palmas de minhas mãos ficaram nelas apoiadas. Ali passei o resto da madrugada nessa posição sacrificada e humilhante. Sofri as tocadas de cabos de metralhadoras por todo o corpo, pancadas violentíssimas e sucessivas na cabeça, chutes nos tornozelos, no estômago, murros e tapas nos ouvidos, pontapés nas nádegas e outros mais. Não resistindo às sevícias, caí várias vezes, desmaiado. E posteriormente aquela dificuldade que a gente não sabia, fui levar para o Juiz de Fora, nós fomos atrás dele, Juiz de Fora, pediram ele lá para ele visitar, que ele não conseguia visitar, não deixaram ele visitar. Chegamos a visitar ele, sabe como foi? Nós tivemos que ir na casa de um tenente que comandava aqui o movimento da Revolução aqui dentro de Cataguás. Chegamos a visitar ele, mas primeiro a gente tinha que ir na casa do tenente. Conversamos com o tenente deu um telefonema para o Emanuel Cavaleiro Peixoto, que eu sei que depois eu vou te falar por que eu sei que foi para o Emanuel. Botou nós tudo no carro, eu, minha mãe e meus 3 irmãos. Chegou na Praça Santa Rita, foi igual um filme de bang-bang até. O tenente parou o carro virado numa direção, a direção contrária, o Emanuel Cavaleiro Peixoto. O Emanuel abriu a porta e o tenente saiu da outra. Encontraram assim como um filme de bang-bang. Só faltou botar uma trilha sonora ali para ficar melhor. Aí conversou, o tenente foi pedir ordem ao Manuel Peixoto, sendo uma pessoa sem autoridade policial, de ordem para a gente visitar o nosso pai. Aí nós fomos, conseguimos visitar o nosso pai. Estava preso, tinha cometido um crime, o crime de defender, através da justiça, a causa e os interesses dos trabalhadores. Estava detido porque não capitulei, não silenciei, não me submeti aos caprichos de poderosos. Entendeu? E também é o seguinte, cara, que eu posso falar depois, eu vi ele falando para mim, e outras pessoas falou, que ele era tirado da cela de madrugada, levava para o terreno baldio, que ele falou que não conseguia, que encapuçava, ele só via de grilo. E ali jogava no fim da moita de capim e gordura, falei, mata ou não mata? Vamos matar ou não vamos matar? Ficava aquela guerra psicológica. Ele viu o barulho dos fuzis, os fuzis armando e desarmando. Não sei por que não mataram.
Mas, inclusive, ele fala também no livro dele que a intenção dele era matar ele. Era dar um tiro na nuca, a navalhada na barriga, e depois ia jogar, o fim dele seria no Rio Pomba. Os 2 soldados que estavam armados com metralhadoras se prontificaram a obedecer a ordem, levando-me para uma pequena sala onde tinham alguns sofás. Logo a seguir, tiraram-se as algemas e começaram a preencher uma ficha. Você é brasileiro? Sim, respondi. E em troca da minha resposta afirmativa, recebi um violento soco na cara e caí. Canalha! Tem audácia para dizer que é brasileiro? Você é comunista, serviçal de Moscou. Entre risos e zombarias, gracejos, chutes e muitos pescoções, tive que comer o boletim. Enquanto 2 soldados abriam a minha boca, um outro empurrava o boletim garganta abaixo. Olha, então é o seguinte, meu pai realmente não era nenhum bandido, nenhum criminoso, mas em 1964, quando houve isso que eu já falei anteriormente, essas prisões, tudo, quem realmente foi considerado algoz do meu pai, inclusive ele deu entrevista para o Silvério Torres, no jornal Correio da Cidade, tem documento, tudo que eu estou falando aqui tem documento para provar. Quem ele disse que o meu algoz de 64 foi Manuel Carvalheira Peixoto. Ele foi o chefe que mandou da Polícia Civil, militar, da Polícia do Exército, mandou aqui, tem Juiz de Fora. Então, esse é um dos algozes. Agora, o meu pai delata mesmo e fala quem comia no mesmo prato e sentava lá na casa da Dona Ida. A Dona Ida que faleceu, mas o Ivan pode afirmar isso. O Ivan Barrando tem coragem, ele afirma isso. Galba Rodrigo Ferraz, é o dedo duro. Foi o dedo duro, apontado como dedo duro. E aqui teve uns outros que fizeram até uma careação. Tem um tal de Liz Brandão, Ângelo Rocha, fizeram uma careação, mas o Primo Guilherme, mas eles negaram. Chegar lá e não tinha coragem. O que teve coragem de falar que era mesmo, não sei o que, foi o tal de... Era comunista, subversivo, é o Brandão. Esse teve coragem de... afirmar. Mas os outros tudo